Olá, espero que você esteja bem. Aqui é Jussiano Ricardo, psicólogo clínico, professor da área de humanas, filósofo, teólogo, e trataremos nesta breve conversa de uma temática muito importante em nossa existência, que é a temática do suicídio. Estamos no mês de setembro e o setembro ele é configurado por uma campanha de prevenção ao suicídio como Setembro Amarelo. Mas por que o mês de setembro? Porque o dia 10 de setembro é considerado o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio desde 2003. Então, essa temática ela vem sendo tratada já há algum tempo e é importante que nós não a vejamos como um tabu, algo que não se deva tratar, mexer, enfim, mas que entendamos cada vez mais o que pode levar uma pessoa a cometer um ato tão extremo a fim de anular sua vida, sua existência e não resolver as suas questões, aquelas questões que tanto lhe incomodam. Então, entendamos um pouco disso. O que pode levar uma pessoa a tal ato? Bom, quando falamos de suicídio, falamos também de sofrimento. E que tipo de sofrimento? De um sofrimento interpretado como sofrimento emocional insuportável. Mas quando é que nós podemos interpretar um sofrimento emocional como insuportável? Bom, uma das formas é uma visão errônea da realidade. Quando se vê a realidade como estrutural, como de uma forma que ela não se altera, não se modifica, não tem jeito, isso vai ser sempre assim, né? É assim que as coisas são, enfim. Quando vemos a realidade como estrutural, como uma estrutura que não se altera, essa forma errônea faz com que a gente também tenha uma compreensão errônea da existência, da vida e da realidade. E existe uma outra forma, uma forma real, uma forma onde nós realmente constatamos que ela procede, que é a percepção da realidade como processual, ou seja, a realidade está em constante movimento, transformação, algo que é hoje pode ser diferente daqui a alguns instantes, pode ser diferente no amanhã, enfim, essa forma processual de perceber a realidade é a forma que realmente deve orientar nossa vida, nossos passos, e não a percepção da realidade como forma estrutural. E quando uma pessoa passa por um sofrimento emocional insuportável e passa a considerar esta realidade de forma estrutural e não processual, aí nós entramos numa situação muito difícil. Por isso, já iniciamos chamando a atenção sobre isso. Como andam nossas percepções? Como anda a nossa visão da realidade, da existência, da vida? E ao falarmos do sofrimento, trazemos aqui três formas de sofrimento. Aliás, três situações que podem nos levar a sofrer. Nós temos um sofrimento marcado por uma causa fisiológica, nós temos um sofrimento marcado por uma causa afetiva e nós temos um sofrimento também marcado por uma forma moral. Não que existam apenas os três, mas sofrimento fisiológico, quando nós passamos por um problema de saúde, quando nós temos dores em nosso corpo, enfim. Sofrimento afetivo, quando terminamos um relacionamento, quando a nossa amizade está em crise, enfim, temos aí um sofrimento afetivo. E o sofrimento moral, quando nós reconhecemos que poderíamos ter agido de uma forma e não agimos, e a partir daí entendemos que deixamos de fazer aquilo que poderia ter sido feito e que seria a melhor forma. Então, são compreensões que podem nos levar ao sofrimento. Bom, independente da causa, seja ela fisiológica, seja ela afetiva, seja ela moral, é que entendamos que o sofrimento ele é algo passageiro. Né? Ele se encontra numa realidade processual e não numa realidade estrutural. Mas pode haver algum sofrimento, né, que nós possamos levar por mais tempo, enfim, e não sabemos o momento dele se encerrar. Vamos dar um exemplo, né? Se passamos por um problema de saúde, aí nós temos uma causa fisiológica, algo que precisa ser tratado, enfim, exige
um diagnóstico, né, uma intervenção médica, enfim. Então, nós teremos um tempo maior para lidar com isso. Mas, independente dessa forma também, é preciso entender que a realidade é processual e por ser processual, por estar em constante mudança, podemos encontrar formas de amenizar ou até tirar esse sofrimento de nossa vida, de nossa realidade. Bom, e por que nós sofremos? Sofremos porque nós temos emoções. Nós passamos por situações em que as emoções nos afetam fortemente. E o que são emoções? Bom, emoções são conjuntos complexos de reações químicas e neurais na formação de um padrão. O que seria de um padrão, né? De um comportamento esperado. Né? Esperado. Bom, e qual que é a função das emoções? Elas têm uma função de regular, enfim, de ter um papel regulador a desempenhar alguma tarefa. Elas também são muito importantes porque elas contribuem com o nosso organismo para que assim o organismo seja auxiliado na conservação da vida. E quando dizemos que as emoções nos levam a determinados comportamentos, aí nós trazemos a expressão, aliás, trazemos a palavra, né, o vocábulo padrão. E quando se fala de padrão, se fala de uma reação que se tem a partir de um certo acontecimento. Aí podemos nos perguntar, será que eu posso alterar aquela reação? Todas as vezes que acontece aquilo, eu sinto a mesma coisa. Será que eu posso alterar essa reação? Bom, a resposta é sim. Podemos sim alterar as nossas reações diante dos impactos emocionais. E por que nós podemos alterar as reações? Porque a nossa realidade é processual. E para que a gente possa alterar nossas reações, é importantíssimo que a gente se conheça, que eu conheça o meu eu, que eu conheça também entenda quem é o outro e qual o impacto e posição dele em minha história, e que também eu possa entender bem aquilo que se dá em meu ambiente, o processo cultural em que me encontro. E para que possamos compreender melhor, cito aqui um autor chamado Paul Ricoeur, e ele tem uma obra, a obra traz em sua temática o si mesmo como outro. Por que o si mesmo como outro? Quando nós nos encontramos com alguém, nós continuamos o mesmo ser, ou seja, o mesmo Jussiano se mantém ali. Porém, ele não é exatamente aquele antes do encontro. Agora ele é outro, pois o encontro nos enriquece, o encontro nos provoca novas formas de pensar, de refletir, e ao mesmo tempo, a partir do momento em que a gente pensa de outras formas, reflete de outras formas, nós também podemos agir de outras formas. Então, nessa compreensão de que nós estamos sempre em um processo de mudança, em um processo de construção, pois somos um ser inacabado. Essa compreensão é muito importante, porque ela nos favorece no entendimento de que aqueles padrões que são construídos em torno de algumas reações, eles podem ser alterados, eles podem ser mudados, pelo fato da realidade não ser estrutural, mas ser processual, e estamos sempre nesse processo de mudança. Você já passou por aquela experiência em que, diante de uma calçada, você está passando por uma calçada e aí tem lá um cachorro, né? Tem aquela grade, ele está em alguma casa, e quando você passa, aquele cachorro late e você logo se assusta e pula, né? E tem aquela reação automática. Pois é, né? Aí nós vemos aí claramente a resposta emocional. A resposta emocional. Por quê? Ao você ouvir um barulho, associa-se rapidamente, né, a um perigo, e a partir daí as emoções atuam numa resposta corporal para que nós possamos sobreviver, para que nós possamos nos proteger. Daí o papel importante das emoções. Mas a gente pode controlar melhor isso para não ter que dar um pulo tão alto, já que nós estamos em uma cidade, enfim, presume-se que os animais estejam dentro das casas, né?
e a partir daí poderíamos ter uma reação menos abrupta? Será que é possível? Claro que é possível. Basta que a gente comece a se conhecer mais essa realidade, ter uma percepção dela, e a partir daí podemos começar a treinar nossas reações a fim de que possamos alterar aqueles padrões comportamentais, né? E alterar também aqueles automatismos, para que tenhamos uma resposta melhor diante da realidade que se nos apresenta. E é válido, na compreensão dos automatismos, dessas respostas automáticas que temos, que tenhamos uma compreensão muito clara de quem sou eu, quem é o outro, né? E que ambiente é esse em que eu me coloco. E, ao mesmo tempo, um ambiente onde eu herdo formas de me comportar, de acreditar, enfim. A partir do momento que eu tomo consciência de quem sou eu e de quem é o outro e de que ambiente é este, a possibilidade de que as minhas ações se deem de forma legal, de forma organizada, funcional, é muito maior, muito maior. A partir do momento que eu não diferencie o que me cabe, o que cabe a mim e o que cabe ao outro, e que processo cultural se dá em torno de minha vida, nessa minha relação ambiental, se eu não compreendo bem essas coisas, eu posso começar a ter aquilo que nós chamamos de disfunção cognitiva, ou seja, uma compreensão equivocada da realidade, uma compreensão equivocada da vida. Eu vou dar um exemplo aqui muito simples. É claro que o exemplo não define nem explica, mas ele pode ajudar às vezes no entendimento. Imagine só quando uma pessoa liga para você e fala assim: olha, eu queria saber se a sua tia está bem. Ah, mas por que você quer saber? Ah, porque eu sonhei com ela nesta noite e estou preocupado. Imagine só se você não sabe diferenciar o que é um sonho daquilo que é realidade, né? Você pode criar uma disfunção cognitiva e a partir daí ficar desesperado pensando que algo vai acontecer com a sua tia. Pelo contrário, a partir do momento que você tem consciência daquilo que é um sonho, daquilo que é a realidade, você acabou de se encontrar com sua tia, você está próximo a ela, então você não tem por que criar uma disfunção cognitiva, pois você tem real consciência da realidade, como ela está se dando, se organizando. Então é muito importante esta autoconsciência. Quanto menos a gente confundir o nosso eu, a nossa relação com o outro e também a relação desse espaço cultural em todos os seus dados, mais qualidade de vida nós teremos e menos sofrimento nos provocará, né, reações que não seriam agradáveis. E é muito importante estarmos atentos a isso. Então, a minha consciência de minha autorrepresentação, ou seja, do que eu represento para mim mesmo, né? A consciência do que o outro representa para mim, a consciência de como se dão as inter-relações no espaço ambiental, levam à validação de nossas emoções. E é muito importante a gente tratar desse tema que seria a validação emocional, né? Nós viemos de uma cultura, de uma família, de um meio social, e esse meio social, ele pode nos ajudar a termos qualidade de vida, mas também ele pode nos dificultar. Mas eu volto a dizer, quando tomamos consciência se ele nos facilita ou se ele nos dificulta, nós vamos procurar caminhos para poder buscar a qualidade de vida. E o que seria uma invalidação emocional? Vamos pensar numa casa, numa família, invalidando nossas emoções. Seria assim, uma criança de 3 anos, 4 anos, ela pede água para o seu pai ou sua mãe, mas ela tomou água há pouco tempo, e aí o pai ou a mãe olha para a criança e diz para ela assim: por que você pede água? Você acabou de tomar água. Ou seja, quando nós respondemos desta forma, nós invalidamos a emoção daquela criança, né? O ambiente vai se tornando aquele ambiente que invalida as emoções e não considera a necessidade, o desejo, né? O querer do outro. Por isso é preciso que a gente esteja muito atento e até pensar, lá em minha casa, como eu posso considerar a minha casa? Como algo que invalida minhas emoções ou que valida minhas emoções? Ah, eu quero água. Lá, pega, se vê que tomou muita, pega uma água, entrega para a pessoa e você está validando as emoções dela e ajudando a ela acreditar que nas inter-relações, o processo de positividade é possível. Ela
passa a acreditar mais no outro, porque ela percebe que ela é considerada em suas necessidades. E para que a gente possa ter qualidade de vida, é fundamental que nós nos entendamos nessa consideração, pois não estamos sozinhos, nós somos um com o outro nesta realidade. Então, pensar a realidade de forma rígida faz muito mal, causa muito sofrimento, torna o sofrimento emocional muito mais duro, muito mais agressivo. Pensar a realidade de forma processual e poderíamos também dizer de forma dialética, onde você apresenta a sua ideia, o outro pode apresentar uma ideia oposta, mas os dois terão a oportunidade de nesse diálogo encontrar uma ideia que seja a ideia conclusiva de um processo dialogal. E isto nós chamamos, para além de uma subjetividade, da intersubjetividade, que é muito importante. Né? O filósofo Habermas, um filósofo contemporâneo a nós, ele trouxe essa temática que é muito importante. É preciso que a gente avance de um processo subjetivo para intersubjetivo. Por quê? Porque aquilo que pensamos se limita à nossa compreensão. Aquilo que o outro pensa se limita à compreensão do outro. Mas quando aquilo que eu penso se aproxima do que o outro pensa e a partir daí nos encontramos no processo dialogal, a vida se transforma. Né? Nós nos enriquecemos e aí, retomando lá por Riquet, nos tornamos um si mesmo como o outro, pois o outro pode muito nos favorecer nesse processo. Daí, a junção entre a cognição, a nossa capacidade de pensar, de analisar, e ao mesmo tempo a junção da cognição com a emoção, né? São as nossas formas de reagir, né? Aquilo que o ambiente nos traz, aquilo que o outro nos apresenta, na nossa forma de interpretar. Mas eu diria para você, o que é muito importante, que nós não percamos essa dimensão da realidade enquanto processual, enquanto dialética. E quanto mais afastarmos de nossa vida a compreensão de que há uma rigidez, de que algo não possa ser transformado, quanto mais afastarmos isso de nossa vida, mais teremos qualidade de vida, pois nós estamos num processo de mudança, numa realidade processual. Mas você pode estar se perguntando, há como regular as respostas às emoções que sentimos? É possível? Sim, é possível. Bom, para que nós possamos fazer isso, é preciso aumentar o nosso controle consciente, né? Pensar sobre aquilo que acontece, pensar sobre como nós reagirmos. E a partir daí, procurar formas, treinamento de novas reações para que possamos mudar o automatismo, mudar aqueles comportamentos automáticos diante de eventualidades que venham a acontecer em nossa vida. Fazer isso sozinho pode não ser fácil? Sim, pode não ser fácil, mas você pode procurar um profissional que pode lhe auxiliar nesse processo do autoconhecimento, nesse processo de pensar como reagir, de se preparar para reagir, e devagarzinho você pode ir mudando, se te incomoda aquelas formas, trazendo outras formas vivenciais para a sua história que podem lhe dar qualidade de vida. Outro fator também importante é sobre a invalidação emocional, quando nós temos invalidação emocional e muita invalidação emocional, quando nós temos muito individualismo. O que seria o individualismo? O individualismo é quando uma pessoa consegue algo e ela não se importa se o outro tem ou não tem. Ela pode pensar assim, bom, se eu conseguir, o outro também pode conseguir. Só que aí é preciso entender que há condições que podem ter se dado em sua vida, que podem ter lhe favorecido, e há condições que podem ter se dado na vida do outro, que podem dificultar muito a conquista de algumas coisas. Por isso, quando nós nos sentimos não como indivíduos isolados, né, no nosso próprio mundo fechado, mas quando nós nos sentimos como pessoas que estão no processo de inter-relação, o eu com o outro, aí sim a nossa vida melhora e as emoções são muito mais validadas, porque eu não reconheço apenas a mim mesmo, mas eu reconheço também o outro em suas necessidades. E assim eu posso colocar minhas habilidades a serviço do outro, para que ele possa, com a minha contribuição, se favorecer na conquista daquilo que o fará bem. Isto é muito importante, a superação do individualismo. E aí eu convido você
para que nós pensemos muito sobre disfunção cognitiva e também invalidação das emoções. Quanto mais nós tivermos consciência de quem somos nós, de quem é o outro, de que cultura é essa que nos envolve, mas nós teremos a cognição funcional, nós teremos um entendimento claro da realidade. E também, em nossas famílias, em nossos convívios, quanto mais nós considerarmos o outro, aquilo que ele diz, aquilo que ele fala, não só através da fala, mas também através do seu corpo, porque o corpo fala muito, mas nós teremos uma sociedade sadia. Então, como enfrentar um problema tão sério como o suicídio? Buscando sempre a funcionalidade cognitiva, buscando sempre a validação emocional e entendendo que a realidade não é rígida, que a realidade é processual, que nós podemos alterar muita coisa em nossa história e que cada instante é um novo instante, que ele não se repete e a partir daí podemos fazer grandes transformações. Então, eu desejo que você, em sua história, trabalhe sempre mais a sua autoconsciência e que possa, com suas habilidades, contribuir com o seu eu e também com o outro e também com o ambiente cultural que nos envolve. Desejo a você muita saúde, desejo a você muita parceria, muita irmandade com o seu próximo, para que nós possamos ter uma realidade sempre mais sadia, saudável e que nós possamos entender que sofrimentos se tornam insuportáveis quando nós passamos a nos distanciarmos do outro. E quando nós nos aproximamos para um real entendimento, assim nós conseguimos amenizar muito esse sofrimento e até, de alguma forma, tirá-lo de um tempo, de um instante, e termos uma vida qualificada onde todos possam se desenvolver. Então, um beijo para você que é de beijo, um abraço para você que é de abraço, fique com Deus, cuidemo-nos sempre.